Mas aí nas psicografias começou a acontecer algumas coisas. E aí, essas são algumas das experiências que eu acho assim que são bem luminosas. Aí eu vou pensar algumas, porque são muitas. Uhum. Mas esse grupo de pessoas, nessa época que eu me desentendi com esse outro amigo lá do. Que hoje a gente já é amigo de novo, já se reconciliou, do outro centro espírita, eu, eu tinha montado uma pequena célula do centro dele na minha casa. Eu fazia alguns estudos lá. E quando eu montei esse centro na minha casa, no fundo da minha casa, um barracão que eu tinha, eu a gente fez um mutirão, eu era bem pobrezinho, ainda sou, mas era mais. Uhum. E aí a gente precisou fazer um mutirão para reformar lá o lugar para fazer esse centro. E no dia da reforma, a gente estava destruindo uma parede que tinha no meio para poder ampliar o espaço. Na hora que a gente estava destruindo essa parede, abriu-se uma tela mental na minha frente e eu vi um caixão naquele espaço, um caixão de defunto, né? Sim. Uma urna de madeira. E dentro desse caixão havia uma pessoa querida minha que eu não tive coragem de ir lá olhar quem era. Mas eu sabia que era uma pessoa amiga, uma pessoa querida. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu não ficou aquela memória daquilo. Comentei até com essas pessoas que estavam lá me ajudando, eles não souberam interpretar também, ficou por isso mesmo. E esse período, de quando eu comecei a assumir a Aliança Municipal Espírita até o momento que eu vou chegar, dá um período de 3 anos, mais ou menos. Então, depois de 3 anos, eu entendi o que era o caixão, porque esse centro que eu criei, ele só durou 3 anos. O caixão foi o marco do fim dele. Sim. O dia que a gente estava abrindo a parede lá, eu já vi o final dele. Hum. Eu vi o começo e o final. E hoje eu sei que é isso que aconteceu. Mas o que aconteceu? Nesse período, até chegar nesse final, eu tive várias reuniões e no finalzinho desse período eu comecei a chamar alguns amigos para fazer estudos lá, ir lá fazer palestras. E aí, na, na semana, 2 semanas antes do que eu vou chegar, que é esse final, eu estava frequentando essa reunião mediúnica com esses meus amigos, e aí 2 espíritos amigos que se manifestavam através de mim numa reunião de cura que a gente tinha, se manifestaram nessa reunião nesse período anterior. E aí, num desses dias, eu estava indo para o centro, é, eu escutei, não é escutar uma voz, é um pensamento que vem na cabeça. Tem Uhum. assim, acho que eu vou pegar uma flor. Mas eu consigo perceber quando esse pensamento é meu e quando ele não é meu. Uhum. Quando ele é mais. Que não tem nada a ver com o que eu estou pensando, eu sei que ele não é meu. E quando tem a ver com as coisas que eu normalmente penso, eu sei que ele é meu. Então veio aquele pensamento, mas é um pensamento, não é uma voz, não é uma voz que vem de fora, nem uma voz que vem de dentro, que tem um timbre que eu possa reconhecer, mas é um pensamento. Sim. Uma ideia, né? Pegue uma flor. Aí eu peguei a flor, levei para o centro. Na hora que chegou lá, entregue para fulana. Fulana era a esposa do meu amigo. Diga para ela que. Não, entregue a flor para ela. Aí entreguei. Aí na hora que teve a reunião mediúnica, que ela estava presente e ele também, manifestou uma dessas entidades em mim e veio conversar com ela. Falou assim: aqui, existe o momento do fruto e o momento da flor. Essa é a flor. A flor vem antes do fruto. E aí, na hora que a entidade falou isso com ela, ela começou a chorar demais. Automaticamente, ela começou a chorar muito. Aí ela falou assim: é porque eu tenho muito medo de perder ele. E ela estava falando medo de perder o esposo. Uhum. E na hora que a entidade falou com ela da flor, ela entendeu, sem muitos detalhes, que ela estava falando disso. Eu não sei como, mas ela começou a chorar e veio Uhum. na cabeça dela que era isso. Quando foi na outra semana, eu estava indo pelo mesmo caminho, a reunião era no domingo de manhã, eu veio de novo, pegue aquela fruta. Aí eu achei uma goiaba muito bonita no pé, apanhei a fruta. Leve. Aí chegou lá, entregue para ele, aí entregou para o marido.
E aí explicou para ele, aí depois a entidade, uma outra entidade, conversou com ele, falou algumas coisas com ele. E nesse momento não ficou claro para a gente o que era que eles estavam falando. E aí o que aconteceu? No intervalo entre uma semana e outra, eles tinham um evento para ir em uma cidade próxima aqui. E entre o evento e esse dia que a entidade conversou com ele, mostrando o fruto e falando da questão da flor e do fruto, ele ia fazer palestra lá nesse centro da minha casa. E aí eles sofreram um acidente, ele fez a palestra e eles sofreram um acidente nesse intervalo. Então, aquela reunião que ele fez foi a última reunião desse centro que eu tinha na minha casa. Foi aquela que ele recebeu o fruto. Ele fez a reunião na minha casa e viajou, sofreu um acidente, estourou a bexiga, ficou internado e veio a falecer logo em seguida. Então, ele ficou alguns dias internado e faleceu. Então, aquela foi a última reunião. Na semana seguinte, que teria uma outra reunião, aconteceu uma enchente em 2008 aqui em Divinópolis e de todos os lugares, a minha casa foi selecionada pela espiritualidade. E isso tudo está acontecendo simultâneo a esse processo de desenvolvimento, desses amigos que estavam me perseguindo, de eu saber dessas outras encarnações, isso tudo é meio simultâneo. E aí, nessa época, nesse momento, aconteceu uma enchente, a minha casa foi... Para você ter uma ideia, a rua tem 5 casas, a casa da esquina foi preservada, as casas de cima foram preservadas, e a minha casa veio a mira, assim, acertando direitinho na garagem dela, de modo que eu não pudesse entrar mais nela. E naquele dia, naquela semana, a enchente, eu era mais novo no bairro, a chuva estava muito forte, a água começou a correr na rua de baixo, eu fiquei assustado com aquilo, e eu ficava com medo. E eu falava com os meus vizinhos mais antigos, eles falavam assim, não vai entrar água na nossa casa não, pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. E isso era umas 7 horas da noite, eu falei assim, e o meu amigo já tinha morrido na semana anterior, né? Era umas 7 horas da noite, eu falei assim, eu tô preocupado, eu acho que já não pode arriscar mais não. Mas eu tava com aquela dúvida, e aí eu fiz uma oração muito forte, aí eu falei assim, Senhor, sempre tive uma intimidade muito grande com Jesus. Por causa da renovação carismática, eu sempre tive uma intimidade assim, de mim para ele, né? Uhum. Dele para mim, eu imagino que seja mais distante, mas eu sinto assim muita vontade de fazer minhas orações diretas para ele, pedir a ele. Confio muito, tenho muita fé. E aí eu falei assim, Senhor, todo mundo está falando que eu não devo sair da casa, mas eu estou com muito medo. O que eu devo fazer? Aí eu escutei dentro de mim, essa já foi uma voz mais poderosa, assim, aquela que você não tem dúvida nenhuma. Uhum. Lá na goiaba, lá na flor, eu falava assim, pode ser dentro da minha cabeça, eu ainda ficava com essa não, essa dei certeira, assim, sai, porque se você não sair, os outros não vão sair, e muita gente vai ser prejudicada com isso. Veio naquela, aí eu saí na mesma hora, eu estava no morro olhando para onde estava enchente, eu desci, voltei para minha casa e falei assim, vamos achar uma pessoa para fazer nossa mudança, porque nós vamos tirar as coisas de casa. Falei com a minha esposa, meu filho, aí comecei a tirar. Chamei um vizinho do bairro de cima, que tinha uma 608, para tirar as coisas. À meia-noite, eu estava terminando de tirar todas as coisas da minha casa com a água já no peito. Assim. Nossa. Então, assim, foi uma mensagem certeira. Uhum. Aí a gente foi para casa de um primo meu, que eu já tinha ligado para ele me ajudar. E depois da minha mudança, esse mesmo senhor que ajudou a minha mudança fez mais 6 mudanças. Ao amanhecer do dia, porque as casas foram todas alagadas lá na região. E eu fui para casa do meu compadre, da minha comadre, a gente dormiu lá, a gente estava levando meu filho já dormindo, né? No meio desse processo, meu filho acorda não, ele continuando dormindo, meio sonâmbulo, falou assim, passem por todas as coisas. Nisso, a gente só viu a água, né? A gente só tinha visto que a água entrou. A gente achava assim, a gente ia ficar uns 2 dias, a água, isso a gente voltava para casa. No outro dia, quando a gente foi lá na casa para ver a situação, eu tinha deixado uns documentos acima, assim, numa parte que não ia ser atingida, ficamos com esses documentos. Quando eu cheguei, a distância é de uns 400 metros do rio que passava embaixo, abaixo da outra rua, até a minha casa. A gente foi vendo a terra desbarrancando e as árvores que tinham num lote vago na frente caindo, assim, e desbarrancando, até chegar na minha casa. A gente acompanhou esse processo todo. Até que chegou na porta da minha casa,
o poste caiu e aí parou de desbarrancar. O poste caiu em cima da casa e a casa foi interditada por 9 meses. Então não teve mais como ter reunião nesse lugar, porque a casa foi interditada pela Defesa Foi Civil. destruído totalmente. E os documentos, perdeu, não? Não, consegui. Consegui reaver. Mas metade das coisas que eu guardava, eu era muito colecionador, sabe? Assim, meio acumulador. Foi embora. E foi uma cura desse processo também. E aí, essa é uma experiência assim, que é muito forte. Primeiro, a visão que eu tive 3 anos antes. A morte do meu amigo, que foi o último a fazer palestra naquele espaço. O espaço não foi mais utilizado para isso. Então, assim, essas questões estavam muito ligadas. E aí, numa dessas reuniões mediúnicas, também foi falado que o processo de eu perder o acesso à minha casa estava ligado a esses episódios das encarnações anteriores. Que foi falado lá no passado, né? Desses 3 momentos desses meus inimigos. Então, como foi se fosse assim, uma coisa provocada pelos espíritos. Isso. Não provocada, mas da lei de causa e efeito. Karma, né? Algo que eu precisava passar por isso. Sim. E desde então, a minha vida modificou assim, radicalmente, porque uma enchente. Eu fui muito bem assistido pelas pessoas. Eu tive 5 casas que eu podia mudar para elas e ficar esse tempo de as pessoas me oferecerem gratuitamente. Assim, eu fui muito bem amparado, as pessoas foram muito generosas comigo. Mas desde esse momento, eu voltei a estudar, que eu tinha ficado sem estudar esse período todo. Foi que eu fui fazer faculdade de psicologia. E as coisas foram se modificando na minha vida. Assim, muito, muito drasticamente. Do que eu era para o que eu passei a ser. Então foi assim um divisor de águas que parece assim, é um karma mesmo. Depois de um ano, eu e a minha ex-esposa, a gente decidiu se separar de uma forma muito amigável. A gente trabalha junto numa escola até hoje, eu sou professor, ela é a ATD financeira dessa escola. Então a gente tem uma amizade muito grande, nunca a gente se desentendeu, mas a gente entendeu que aquele momento era um momento que não era para a gente ficar mais junto daquela forma. E várias outras coisas foram acontecendo na minha vida. Em relação à mediunidade, nesse momento, como eu comecei a estudar na psicologia, eu comecei a confrontar muito o que eu estava estudando em psicologia com a mediunidade. Então, eu fui afastando um pouco das reuniões mediúnicas e fui isolando. Eu entrei naquele processo de novo de muito racionalismo e não deixando... Mas, na verdade, assim, eu sabia que eu não tinha dúvidas. Porque aconteceu são várias situações assim, de comprovação, né? Essas que eu falei são algumas. Mas aconteceu, por exemplo, nessa época da mediunidade, aconteceu de a gente estar numa casa espírita, numa atividade corriqueira, e aí eu senti aproximar um espírito de mim, não falei nada. Meus amigos que estavam do lado falaram assim, chegou alguém aí, você vai ter que dar vazão ao que está chegando. E eu resistente. Aí veio e eu psicografei. Era uma mensagem de uma criança para uma mãe, com a assinatura da criança do jeito que era ela. E eu não conhecia a família, não conhecia o caso. Então, assim, uma comprovação com assinatura. E ela já tinha recebido mensagens desse filho com o Carlos Bacelli, que é um seguidor do Chico Xavier, um médium muito confiável, né, com vários livros publicados, muito sério. Ela já tinha recebido e ela não tinha sentido a emoção que ela sentiu dessa vez com 2 linhas. Ele falou 2 coisas, mas ele falou no dia que era aniversário de uma pessoa da família. E direcionado para essa pessoa que estava muito... sofrendo muito. Então, essa é uma outra situação, assim, eu não tenho como duvidar. E se fosse por mim, eu não teria deixado passar. Mas como meus amigos estavam próximos, eles também eram sensíveis, eles viram e aí eu confiei de passar. Uma outra situação foi de um presidente dessa mesma casa, que eu psicografei uma mensagem e veio com a assinatura dele. Eu não acreditava que era ele. Eu falava assim, aí foram pegar os documentos da casa e a assinatura era idêntica. Então, assim, algumas coisas dessas que o Chico Xavier passou por isso várias vezes, e eu não queria encarar isso porque é uma coisa que eu critico muito no movimento espírita. Eu não sei se é da cultura espírita, a gente tem um ranço do positivismo kantiano lá, e do evolucionismo spenceriano também, né? De que a gente está num processo evolutivo, existem pessoas evoluídas e não evoluídas, como culturas evoluídas e primitivas, né?
E eu acho que isso é um fator assim muito ruim dentro do movimento espírita, porque cria uma cultura de que existem pessoas melhores do que outras. E eu sentia muito isso aqui em Divinópolis. Não sei em outros centros se isso é tão forte quanto aqui, mas aqui eu senti isso muito. E aí, isso parece que se propaga dizendo assim, o Chico Xavier é muito evoluído. Uma coisa que acontece com ele não vai acontecer com você, você é um mero mortal. Então eu tinha isso na minha cabeça, né? Sim. Eu, simples frequentador do centro, vou psicografar alguma coisa que vai vir com uma assinatura idêntica da pessoa. Então eu não acreditava nessas possibilidades comigo, né? Eu achava assim que não era possível, mas aconteceu.